A última vez que nós nos reunimos, nós começamos a tratar sobre a pergunta 18 do Catecismo Maior de Westminster, que vai tratar sobre a providência. A pergunta diretamente é a seguinte. Pergunta 18. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta. As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Então, o alvo de Deus é no seu governo sobre o mundo criado por Ele mesmo, para a sua própria glória. Tudo vai culminar necessariamente nisto. A providência de Deus, como nos mostra os nossos padrões doutrinários, é uma expressão ou uma aplicação no tempo e no espaço do decreto eterno do nosso Senhor. O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Ele pré-ordenou tudo o que acontece. Mas tem uma pergunta, como Deus executa os seus decretos? E a resposta é, Deus executa os seus decretos eternos nas obras da criação e da providência. Então, quando nós pensamos sobre a providência, nós pensamos sobre o governo soberano e absoluto de Deus sobre todas as coisas que existem na terra, em cima da terra, nos céus e abaixo da terra. É o Senhor Deus que, de fato, conduz absolutamente todas as coisas. Então, no último estudo, nós pensamos e analisamos vários textos que tratam acerca dessa realidade. Salmo 145, 17, Salmo 104, Hebreus capítulo 1, Mateus 10, Gênesis 45 e várias porções da Escritura. Consultamos vários textos que tratam abundantemente acerca da realidade desse Deus que governa tudo de modo santo, sábio e poderoso. De um Deus que preserva e governa todas as criaturas e também todas as ações das suas criaturas. Nós não vivemos num mundo que foi lançado ao acaso e então nós simplesmente caminhamos aí ao acaso ou de repente até mesmo construindo o futuro e as coisas com Deus. Não, é Deus quem provê e governa de um modo soberano. É Cristo quem governa o mundo e tudo de modo santo, sábio e também poderoso. Nós tratamos um pouco sobre essas questões, tratamos sobre a natureza da providência divina e consideramos várias questões relacionadas a isso e tudo o que envolve a providência soberana do nosso Senhor e Deus. Falamos brevemente também sobre os objetivos da providência no último estudo. Hoje, particularmente, nós, seguindo o material sobre o qual fiz referência há pouco, nós vamos falar um pouco sobre as implicações da providência. Então, seria como que um apêndice ao que nós tratamos sobre providência no último estudo que nós tivemos. E um texto que nós consideraremos como base para isso, para tratar sobre as implicações da providência, é Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8 é um texto muito conhecido por todos nós, um texto riquíssimo e um texto que nos declara algo que nós conhecemos bastante, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um texto que nós até mesmo sabemos de memória. Então o apóstolo Paulo está falando sobre algo grandioso aqui. E ele vai apontar e nos mostrar a realidade de que há um Deus que governa tudo e que faz com que todas as coisas, e de fato todas as coisas, possam contribuir para o bem. O bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, em certo sentido, Romanos capítulo 8, verso 28, tem uma limitação. Como assim? Ninguém, exceto os verdadeiros cristãos, podem ter a certeza deste versículo. Os cristãos, sobretudo. Por que razão? Porque é para aquele que ama a Deus e que é chamado de acordo com o propósito de Deus, que todas as coisas contribuem juntamente, concomitantemente, para o bem. Nem todas as coisas contribuem juntas para o bem de todos.
mas para aqueles que de fato conhecem a Deus, que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito, sim. Então, a única maneira de sentir segurança genuína que esta verdade de Romanos 8:28 se aplica a mim é se eu creio de fato no Senhor Jesus Cristo. Crendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter certeza que Romanos capítulo 8:28 se aplica a nós. Então essa seria a limitação. Em que sentido? É que tem como alvo principal, como alvo, Romanos 8:28, o povo de Deus, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que foram salvos por Cristo. Em outro sentido, Romanos 8:28 não tem limitações. Mas em que sentido? No sentido de que Deus faz todas as coisas contribuírem juntas para o bem. E quais coisas? Coisas agradáveis, coisas boas, coisas ruins, coisas desagradáveis, provações, problemas, doenças, pecados, decepções, rejeições, morte. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então o que nós entendemos é que nada jamais acontecerá àqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo, ou seja, aos verdadeiros cristãos, que não seja para o seu benefício, que não seja para o seu bem, que não seja para a glória de Deus, como termina a própria resposta do Catecismo Maior, para a glória de Deus, não é? É exatamente isso, para a sua própria glória, que Deus conduz todas as coisas. Então tudo vai sempre implicar no nosso bem, apesar de serem coisas na perspectiva horizontal ruins, contudo, é para o nosso próprio bem. Nós vimos, inclusive hoje, em Deuteronômio capítulo 8, como o Senhor haveria de prová-los, privá-los de alimento e uma série de coisas no deserto para no final te fazer bem. Então o Senhor ele sempre tem este propósito. Cada detalhe de nossa vida, ele se encaixa então no bom plano de Deus para cada um de nós. Isso envolve então a sua providência, isso envolve o seu governo absoluto sobre tudo. Isso envolve tudo, literalmente tudo. Então, como situações, por exemplo, problemáticas podem contribuir para o bem? E nós encontramos uma série de textos que podem nos mostrar essa realidade. Mas um texto em particular que nós podemos ler, e nós já ouvimos a exposição dele aqui, é Gênesis capítulo 50. Nós conhecemos a história de José. Desde o capítulo 37 de Gênesis, José é introduzido e nós vimos vários problemas. Ele sendo enganado, ele sendo traído, ele sendo vendido, ele sendo enganado, ele sendo esquecido, ele sendo tentado, ele fugindo da tentação, ele sendo aprisionado. E várias coisas ruins aconteceram na vida dele. Muitas coisas ruins. Muito tempo longe da família, privado de estar junto àqueles que ele amava. Muitos problemas aconteceram na vida do próprio José. Problemas que foram causados, inclusive, por homens maus, que eram seus irmãos, que agiram com impiedade contra ele. E coisas boas também aconteceram na vida de José. Ele ascendeu ao trono, ele se tornou um homem poderoso ali no Egito. E o que é que ele vai dizer então, com referência a todos os eventos que aconteceram na vida dele, incluindo os eventos ruins? Gênesis capítulo 50, verso de número 20, nos declara isso, não é? Ele vai dizer assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. A ideia é, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou o bem através do mal que os seus irmãos fizeram contra ele. Então ele considera tudo o que aconteceu, inclusive as falhas, pecados, problemas que aconteceram na vida dele, como um ato, como algo que está sob o governo de um Deus que conduz todas as coisas sob a sua providência, que envolve absolutamente tudo. Então, isso envolve
muitas coisas. Então, uma citação maior aqui, que é feita no conteúdo, é a seguinte: a aflição ensina o que é o pecado. Ela nos ensina a conhecer a nós mesmos. Na prosperidade, somos em grande parte estranhos a nós mesmos. Deus nos faz conhecer as aflições para que possamos conhecer melhor a nós mesmos. As aflições nos conformam a Cristo. A vara da correção de Deus é um lápis para desenhar a imagem de Cristo mais vivamente sobre nós. Elas são destrutivas para o pecado. Deus usa para eliminar nossas doenças espirituais. Curam o timpanismo do orgulho, a febre da luxúria, a hidropsia da cobiça. As aflições abrem caminho para, isto é, prepararem o coração para o conforto. Depois de uma pílula amarga, Deus ele dá açúcar. A vara da correção de Deus tem mel na sua ponta. As aflições são um meio de nos fazer felizes. Jó capítulo 5, 17 diz: feliz o homem a quem Deus corrige. Perto de Deus, numa condição de sofrimento, e ao perderem tudo, ainda manterão firme sua integridade os santos. Finalmente, as aflições abrem caminho para a glória, como ensina 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. O vaso é primeiro temperado antes de o vinho ser derramado nele. Os vasos de misericórdia são primeiro temperados com aflições, e depois o vinho da glória é derramado. O pior que Deus faz aos seus filhos é chicoteá-los para os céus. E o Senhor faz isso através da sua providência e muitas vezes por meio de aflições que em sua providência vêm sobre nós, das mãos de um Deus paternal que cuida do seu povo. Então, absolutamente nada vai escapar a essa realidade. E tudo isso o Senhor visa o nosso próprio bem, em meio a todos esses problemas, inclusive as aflições que nos alcançam nessa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós vimos que o pecado dos servos, dos irmãos de José, contribuíram para a obra e a vontade do Senhor. Nós sabemos que os pecados dos mestres da lei nos dias de Cristo foram usados por Deus para conduzir o seu Filho à cruz, para que ele pudesse morrer pelos nossos próprios pecados. É Deus em sua soberania e providência conduzindo tudo. Mas nós poderíamos perguntar então, como o pecado e a tentação trabalham juntas para o bem? Veja, nós devemos saber e entender, irmãos, que as tentações, elas são dominadas por Deus para o nosso bem. Nós podemos pensar em algumas coisas relacionadas a isso. Primeiro, quando nós pensamos sobre tentação e o pecado, que de alguma forma trabalham juntos para o bem. Em que sentido? Primeiro, elas nos levam à oração, a tentação e os pecados. Quanto mais furiosamente Satanás tenta, mais fervorosamente o santo ora. Vai buscar a Deus em oração, em clamor, em súplica. Então, de algum modo, ainda que saibamos que aquilo é algo que pode nos levar a um problema real e grande, ainda assim, aquele crente vigilante, ao se deparar com a tentação, ele vai buscar refúgio naquele que é o seu próprio Deus. Em segundo, as tentações, elas podem diminuir o inchaço do orgulho em nós. Como ensina 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, a palavra do Senhor nos diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Terceiro, irmãos, eles são uma pedra de toque para testar o que está no nosso coração. Nós temos visto isso nas exposições em Êxodo, não é? O Senhor provando, o Senhor testando o coração do seu povo. Mas veja, o diabo tenta. E o diabo tenta para enganar, mas Deus permite-nos ser tentados para nos provar. A tentação é uma prova de nossa sinceridade. O Senhor tem conduzido todas estas coisas. Em quarto,
Elas equipam aqueles que são tentados a aconselhar e ajudar outros na mesma angústia. Então nós podemos experimentar tentações e provações nesta vida e elas podem, na providência do Senhor, servir para que possamos também ajudar aqueles que podem passar por tentações semelhantes. E o Senhor se utiliza disso soberanamente. Elas também podem despertar compaixão paterna em Deus por aqueles que são tentados. A criança doente e fraca é a mais cuidada. E o Senhor, então, é aquele que vai socorrer aqueles que são seus, socorrendo-os e suprindo-os e ajudando-os, então, a se livrar e a cuidar e a permanecer em pé no dia mau da tentação, quando a hora chegar. E um Deus que vai cuidar daquele que é fraco, como todos nós o somos, para que possamos, então, permanecer inabaláveis. Eles também fazem os cristãos ansiarem mais pelo céu. As aflições e tentações neste mundo fazem-nos olhar para os céus. Lá estarão fora do alcance dos tiros da tentação. O céu é um lugar de descanso. Nenhuma bala da tentação voa para lá. Então o verdadeiro santo e temente a Deus, ele vai almejar e desejar ansiosamente estar com o seu Senhor. E as tentações, irmãos, funcionam para o bem, à medida que envolvem a força de Cristo. Olha o que diz o apóstolo em Hebreus, capítulo 2, verso 18. Hebreus, capítulo 2, verso de número 18. Diz assim a palavra: pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para quê? Para socorrer os que são tentados. As tentações funcionam para o bem à medida que envolvem a força de Cristo, que nos ajuda, que é poderoso para nos socorrer em nossas tentações. Uma outra pergunta: como o pecado nos outros contribui para o nosso bem? O pecado, veja, irmãos, quando nós falamos sobre o pecado contribuir para o bem, não é que a gente deve pecar. O pecado, irmãos, é sempre algo condenável. Mas na providência de Deus, no governo de Deus, nós podemos, de alguma forma, perceber que há coisas que podem cooperar ainda assim para o nosso próprio bem. O pecado é em si condenável, sempre será condenável. Deus nunca, jamais aprovará o pecado, mas Deus, em sua grande sabedoria, faz com que o bem venha ao seu povo daquilo que mais muitas vezes se opõe a ele. Como a história do próprio José aí, irmãos, de modo claro. Como a ação perniciosa dos grandes líderes religiosos nos dias de Cristo. Quanta mentira, quanto engano, quanta falsidade, quanta perversidade, tudo pecado ofensivo contra o Senhor, mas contribuiu para o bem de todos nós que fomos salvos por Cristo. Fizeram aquilo que o Senhor havia determinado, foram instrumento de Deus para aquilo. Então perceba, os pecados dos outros produzem tristeza segundo Deus nos cristãos. Nós contemplamos um mundo envolto com o pecado. Isso vai produzir em nós uma tristeza segundo Deus, como diz o salmista no Salmo 119, verso 136. Salmo 119, verso 136. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz assim, ó. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Meus olhos derramam correntes de águas, porque não guardam a tua lei. Quem? Os homens maus. Podemos lamentar pelos nossos próprios pecados por medo do inferno, mas lamentar pelos pecados dos outros é um princípio de amor a Deus. Essas lágrimas caem como água das rosas, são doces e perfumadas, e Deus as coloca em seu odre. Os pecados em outros fazem com que os crentes orem ainda mais contra o pecado e faz com que sejam apreciadores melhores da graça de Deus. Quando contemplamos a realidade da miséria do pecado e tantos caindo em pecado, nós então olharemos para aquilo e oraremos para Deus, a Deus contra o pecado, não somente no mundo, mas em nós.
E seremos pessoas muito mais admiradoras das graças de Deus, apreciadores das melhores graças de Deus manifestas neste mundo. Aqueles crentes, os crentes, essa realidade dos pecados dos outros operam em nós uma oposição mais forte também contra o pecado também em nós mesmos. Nós olharemos para a realidade do mundo mal, mais uma vez, repito isso. E nós olharemos para o pecado em nós mesmos e isso nos fará determinar uma verdadeira guerra santa contra a miséria que há em nós também. Como Salmo 119, versos 126 e 127 nos ensina. Olha o que diz. Salmo 119, versos 126 e 127. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Então, verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. É hora, então, irmãos, do Senhor agir, pois eles violaram a tua lei, diz o salmista, pois amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Quanto mais violentos os outros são contra a verdade, mais valentes os santos serão a favor da verdade do Senhor. Mas não somente fora de si, mas também em si. Numa vida vivida coerentemente com a palavra do seu Deus. Lutando então assim contra o pecado, não somente nos outros, mas em nós mesmos. Eles nos tornam também mais zelosos em servir e obedecer a Deus, porque quando vemos homens ímpios se esforçando tanto para o inferno, isso nos torna mais diligentes para o céu. Eu vou repetir, irmãos. Eles nos tornam mais zelosos em servir e obedecer a Deus. Por quê? Porque quando vemos homens ímpios no pecado, se esforçando tanto para o inferno, isso nos torna mais diligentes para os céus. Quinto, os pecados dos outros são um espelho no qual nós também podemos nos ver. O que está na prática de outros homens está também na nossa natureza. Na nossa própria natureza, mesmo tendo sido nós redimidos. Você tem a raiz da amargura em você e daria frutos tão infernais quanto qualquer outro se Deus não o restringisse pelo seu poder e não o mudasse pela sua graça. Seríamos tão maus quanto o homem mais mau que nós conhecemos no ambiente em que nós vivemos. E a miséria do pecado nos outros aponta para a realidade que ainda há miséria também em nós. E os pecados dos outros, irmãos, podem nos tornar mais agradecidos também a Deus, não pelo pecado deles. Quando você vê outra pessoa infectada com a praga, quão grato você fica por Deus ter preservado você dela. Quão grato você fica ao Senhor por ter livrado você de se envolver com o ferrenho e amargo pecado. Você está consciente de que não é com a força do seu próprio braço, mas porque Deus é quem te sustenta. Então você vai dar graças a Deus por te fazer permanecer de pé. Os pecados dos outros são um meio de tornar o povo de Deus pessoas melhores. Quanto mais profanos os outros são, mais santos nós devemos ser na casa do nosso Senhor. E eles nos dão a oportunidade de fazer o bem, de aconselhar esses homens ímpios e conduzi-los a Cristo. Quando nós contemplamos os homens mergulhados com o pecado, nós seremos motivados e conduzidos pelo amor a Deus e o amor aos perdidos para falar acerca da miséria do pecado, das consequências amargas de pecado que esses homens vivem e a conduzi-los àquele que pode também livrá-los dessa condição e desse estado de pecado e miséria. Então, note, irmãos, como a providência do Senhor, o Senhor pode conduzir tudo deste modo. Porque é o Senhor Deus quem conduz tudo para o bem daqueles que o conhecem. Agora veja como a nossa própria pecaminosidade e nossa consciência dela trabalham juntas para o nosso bem. Como nossa própria pecaminosidade e nossa consciência da nossa pecaminosidade trabalham juntas para o nosso bem. Repito, não há nada de bom no pecado. Pecado é algo que Deus condena. O Senhor Deus diz o Salmo de número... Esqueci a referência agora, Salmo número 54, 55. Ele vai dizer, Salmo 45.
O Senhor ama a justiça e odeia a iniquidade. A Escritura deixa muito clara essa realidade. Lembrem-se, estamos falando do governo providencial de Deus e como Ele pode se utilizar destas coisas para o nosso bem. Não há nada de bom no pecado. O pecado é como um veneno que corrompe o sangue, infecta o coração e, sem antídoto soberano, traz a morte. Tal é a natureza venenosa do pecado. É mortal e condenatório. O pecado é pior que o inferno, mas ainda assim Deus, por seu poderoso e dominador poder, faz com que o pecado se volte para o bem do seu povo. Daí aquela afirmação de ouro de Agostinho: Deus nunca permitiria o mal se ele não pudesse tirar o bem do mal. Então, primeiro, nosso senso da nossa própria pecaminosidade nos faz estimar Cristo mais altamente. Nosso senso de nossa própria pecaminosidade nos faz estimar Cristo mais altamente. Aquele que sente o seu pecado como um homem doente sente a sua doença, quão bem-vindo é Cristo, o médico para ele. Então, eu vou correr para Cristo, estou consciente das minhas misérias, eu vou correr para o meu médico é Cristo. É nele, então, que o pecador vai se refugiar, é para ele que o pecador vai correr, ele não vai se voltar para fugir do Senhor, ele não vai se voltar para correr para outros meios, ele não vai se utilizar de escapismo, não, ele não vai se voltar para ele somente e se afundar nele somente, esquecendo-se de Deus, não, ele vai se voltar para o Senhor, o médico dos médicos, o médico daqueles que tem muitas enfermidades, como nós temos muitas enfermidades e pecados diários em nós. Segundo, isso coloca também a alma no autoexame. É bom descobrir o nosso pecado para que não nos descubram. Para que esse pecado ele não nos lance à vergonha. É necessário que nós possamos descobrir o nosso pecado a fim de que nos voltemos para Deus e, como veremos, em uma sincera humilhação. Olhar para a nossa alma e reconhecer o nosso pecado é algo que deve nos levar a quê, irmãos? Isso nos motiva à autoabnegação e à auto-humilhação. Nós veremos nossas transgressões, contemplamos isso diariamente no nosso espelho. Contemplamos isso diariamente quando lemos a lei do nosso Deus. Contemplamos todos os dias e isso deve, irmãos, a lei deve apontar a miséria e ao descobrirmos nossa miséria, isso deve nos levar então à abnegação, à dedicação a Deus e deve nos levar à humilhação diante do nosso próprio Senhor. Reconhecer e ver as nossas próprias misérias nos motiva a um auto-julgamento. Quando um homem se julga, Satanás ele se afasta do cargo de acusador. Que sentido? Porque nós estamos julgando o nosso pecado, nós estamos tratando o nosso pecado. Estamos nos voltando para Deus em sincera confissão dos nossos pecados. Satanás já não terá mais do que nos acusar. Porque nós reconhecemos nossa miséria, confessamos nosso pecado a Deus e recebemos dele a graça do perdão. Reconhecer e ver os nossos pecados, irmãos, nos motiva a conflitarmos com o pecado. A conflitarmos. Um crente não permitirá que o pecado tome posse pacífica dele. O crente não permitirá. O crente lutará. Pode cair, pode tropeçar, mas o crente ele vai estabelecer uma verdadeira guerra santa contra o pecado. A palavra do nosso Deus nos diz em Gálatas, irmãos, capítulo 5, verso 17, que há realmente uma luta que é travada. Gálatas 5, verso 17 nos diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então um crente não permitirá que o pecado tome posse pacífica dele. Se ele não consegue manter o pecado fora dele, ele manterá o pecado sob controle. Vai subjugar o pecado, a fim de, no final, mortificar o pecado de uma vez para sempre, ou seja, matar, erradicar o pecado com a graça do Senhor. O
Os nossos próprios pecados, irmãos, e a consciência deles nos motiva à autoobservação. Faz com que o cristão guarde rigorosamente o seu coração. Para quê, irmãos? Para não pecar contra o Senhor. É o que faz com que guardemos em nosso coração a palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para não pecarmos contra o Senhor. É de fato observando a palavra e guardando no nosso coração, então que nós conseguiremos realmente travar uma batalha contra o pecado, quando estamos conscientes dele. Então procuraremos guardar-nos para que não nos envolvamos mais com a miséria do pecado. E isso, irmãos, a consciência do nosso próprio pecado, que nós somos realmente maus, motiva o cristão à autorreforma. Um filho de Deus não apenas descobre o pecado, mas também procura expulsar o pecado. Nessa batalha, irmãos, constante, numa vida de peregrinação, lutando contra os resquícios do pecado que ainda há em nós, que são frutos do pecado cometido no princípio em Adão e por nós no princípio de todas as coisas, quando quebramos a lei do nosso Senhor. A palavra do nosso Deus nos diz, em Romanos 8, verso 13, Romanos capítulo 8, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esse convite, né? Como John Owen, tratando sobre mortificação no pecado, vai dizer, se você não matar o pecado vai te matar. É necessário, então, que esteja estabelecido esse conflito santo contra a iniquidade. E isso nós, ao vermos o pecado que ainda há em nós procuraremos lutar contra isso. Mas então, irmãos, como podemos ter certeza de que aquilo que é dito em Romanos 8, 28 se aplica realmente a nós? O texto vai nos dizer, Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, irmãos, este versículo pode ser aplicado a você pessoalmente, se você se enquadrar na descrição dada das pessoas a quem ele se aplica. Aqueles a quem esse versículo se aplica, quem é que eles amam, irmãos? Eles amam a Deus. Uma pessoa pode acreditar na existência de Deus e não ser cristã, mas ele não pode amar a Deus e não ser cristão. Todo verdadeiro cristão ama o Senhor. O amor, então, de Deus e o amor por Deus exige realmente tudo. E amar a Deus, irmãos, não é uma questão de sentimento. Amar a Deus inclui o desejo de agradar a Deus. Amar a Deus inclui o desejo de viver para a sua glória. Amar a Deus inclui o desejo de obedecer aos seus mandamentos. Amar a Deus inclui o desejo de ser como Ele é. Envolve o desejo de confiar no seu Filho como seu Senhor e Salvador. O amor a Deus envolve todas estas coisas. Amar a Deus, então, irmãos, é a prova mais segura de que você é amado por Ele. Se você realmente ama a Deus, você é também amado por Deus. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo de número 19. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso de número 19, textinho muito curto. Diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vou repetir, amar a Deus é a prova mais segura de que você é amado por Ele e está incluído na promessa de Romanos capítulo 8, verso de número 28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, absolutamente todas. Segundo o texto nos diz, eles são chamados por Deus de acordo com o quê? De acordo com o seu propósito. É por isso, inclusive, que eles amam a Deus. Olha o que diz João, capítulo 6, verso de número 44. João 6, 44.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esses que são chamados amam o Senhor, porque foram chamados por Deus. Foram resgatados por Deus, foram vivificados por Deus, foram regenerados por Deus. Deus, então, é aquele que, como nos diz a palavra, ele tomou a iniciativa e os chamou soberana e irresistivelmente das trevas do pecado para a luz do reino como seus filhos e filhas em Cristo. O breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 31, define este chamado eficaz de Deus como a obra do Espírito de Deus, por meio da qual, convencendo-nos do nosso pecado e miséria, iluminando as nossas mentes no conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, Ele nos convence e nos capacita a abraçar Jesus Cristo, oferecido gratuitamente a nós no Evangelho, que foi um dos temas da nossa conferência. Como sabemos, irmãos, que fomos chamados por Deus? Quando nós o amamos em Cristo. Quando nós amamos a Deus em Cristo. João, capítulo 10, verso de número 27, nos diz assim: Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, Romanos capítulo 8, verso 28, portanto, descreve aqueles a quem esta garantia pertence, ou seja, aos crentes. Subjetivamente, irmãos, são aqueles que amam a Deus. Objetivamente, eles são aqueles que são objetos do poderoso chamado de Deus à salvação, que produz neles esse amor. E a pergunta é: você ama a Deus? Você foi chamado por Ele para a salvação e a santidade de vida? Então, se for assim, Romanos 8, 28 se aplica a você. Porque Deus deve operar todas as coisas para o bem dos chamados por Ele? Mais uma pergunta, e esta é uma questão importante. E a resposta, irmãos, está no cerne da verdade da Bíblia. Primeiro, Deus deve cooperar todas as coisas para o bem dos chamados por Ele, porque eles são os chamados segundo o seu propósito. O que significa, irmãos? Isso significa que aqueles que são salvos por Deus estão incluídos nos eternos propósitos redentores de Deus descritos nos versículos 29 a 30. O que é que diz lá? Romanos 8, versos 29 a 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então essa frase, de acordo com o seu propósito, também pode ser traduzida como de acordo com o seu decreto ou de acordo com o seu plano. Então, a nossa salvação e a operação de todas as coisas para o nosso bem devem ser atribuídas ao beneplácito da vontade de Deus. Tudo então depende do propósito eterno de Deus. Como diz 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, não da vontade do homem, mas de Deus. Então a certeza de que Deus cumpre o seu propósito para a nossa salvação é a base da nossa garantia de que Romanos 8, 28 se aplica a nós. Deus se propôs a fazer algo e Ele não pode ser impedido em seus planos por absolutamente ninguém e por absolutamente nada. Como nos ensina Isaías 14, 24, Isaías 46, versos 10 a 15, Salmo 33, verso de número 11, são textos que nos mostram essa realidade. Segundo, irmãos, Deus deve trabalhar todas as coisas juntas para o bem dos chamados por Deus por causa do interesse próximo e querido que Deus tem em seu povo. O Senhor fez uma aliança com eles. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. De Jeremias 32, verso 38. Em virtude desta aliança, todas as coisas fazem e devem funcionar
para o nosso bem. Salmo 50, verso 7 diz: Eu sou Deus, o teu Deus. Esta palavra, no Salmo 50, verso 7, teu Deus, é a palavra mais doce da Bíblia. Implica as melhores relações. E é impossível que existam essas relações entre Deus e o seu povo e que tudo não funcione para o bem deles. Absolutamente tudo. Então, de acordo, irmãos, com Romanos capítulo 8, verso 28, o universo é governado por Deus para o benefício dos chamados por Ele. E no que isso implica? Implica que nosso futuro está nas mãos de Deus, e se está nas mãos de Deus, está seguro. Se está nas mãos de Deus, está seguro. Nada, absolutamente nada neste mundo é sem sentido ou governado pelo acaso. Então, isso nos leva a concluir que o progresso e a vitória são nossos, porque Deus é o nosso Deus e porque o seu plano e providência abrangem e governam tudo para a sua glória e para o nosso benefício. Os cristãos, nós que conhecemos a Cristo, sabemos que neste versículo, em 1 Coríntios 15, 58, nós concluiremos dizendo e compreendendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão. Então, podemos concluir, chegando ao final, com a seguinte citação. A providência significa, portanto, um sentido total da vida e da história, e um sentido vitorioso. Significa também que somos libertos da ansiedade, do pavor. Sem esta fé na providência, a fonte principal do poder e da ação cristã desaparece. Deus se torna remoto e seu governo fica a uma eternidade de distância. Com a doutrina da providência, Deus e seu governo, governando e reinando do trono do céu, estão ainda mais próximos de nós do que nós mesmos. Então, o governo providencial de Deus está na medula dos nossos ossos, nos cabelos da nossa cabeça, nos pensamentos do nosso ser. A providência está, então, em nossas ações, como na grama sob nossos pés e nos pardais ao nosso redor. Então, também vivemos e nos movemos e existimos, como diz Atos 17 e 28, não apenas em Deus, mas em sua providência, como uma parte total dela. Sem uma fé viva na providência, o homem é um estranho no universo. Com isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, como ensina Romanos, capítulo 8, verso de número 37. O nosso Deus, que nos ama e que por nós é amado, faz com que absolutamente todas as coisas em sua providência cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém. E aqui a gente conclui o nosso conteúdo